Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui falamos sobre pesquisas e ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. E nesta semana continuamos a falar sobre segurança alimentar e nutricional. Recebemos representantes do terceiro setor e do governo, que participaram do seminário de articuladores da Rede SANS, uma rede de defesa e promoção da alimentação saudável, adequada e solidária. Foi um evento realizado em Botucatu com o apoio da Unesp. Hoje vamos falar com Vanessa Franco, nutricionista da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Vanessa, obrigada por sua presença aqui no Diálogos. Obrigada pelo convite. Promover a alimentação saudável é uma das linhas de trabalho da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. A coordenação tem por objetivo apoiar estados e municípios no desenvolvimento de programas que previnam doenças relacionadas à alimentação e nutrição. Vanessa, a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição trabalha de que forma na prática? As ações da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição são regidas pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que teve a sua primeira versão aprovada em 1999, passou por um processo de revisão a partir de 2009 e o seu texto foi aprovado agora no final de 2011. E a PNAE, ela faz parte dos esforços do Estado brasileiro por meio de um conjunto de políticas públicas que provém, que possibilita a promoção, a proteção de direitos, de promover os direitos humanos, a alimentação e a saúde. A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, ela está dentro do Departamento de Atenção Básica, que está inserido na Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Dentro da coordenação, são divididas em algumas equipes, de acordo com o foco do trabalho. Temos a equipe de programas, que lá temos o Programa Bolsa Família, o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A e o Beriberi, que trabalha com as ações de prevenção e controle do Beriberi. Também temos uma outra equipe que é de monitoramento, que está relacionado com as ações do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Também temos uma equipe de promoção da alimentação saudável, que promove, que está relacionado com a parte de publicidade e regulação dos alimentos, juntamente com a Anvisa, que tem uma estratégia para crianças menores de 2 anos, que também trabalha com a parte de guias para a alimentação saudável da população idosa, de gestantes. E temos uma equipe que é chamada de Planejamento e Relações Institucionais, que trabalha com a parte dessa relação com os estados e os municípios, com todas as funções do Ministério da Saúde, além da parte do financiamento e ações internacionais, como, por exemplo, a relação do Brasil com a alimentação e nutrição, Brasil e Mercosul. Então, todas essas ações voltadas à alimentação da população brasileira, elas estão sob supervisão dessa coordenação? Sim. E são desenvolvidas políticas, programas, e como isso chega até o brasileiro, até a população? Por meio dessa política, tem os programas, essa política tem as diretrizes que vão nortear o trabalho dos estados e do município com o objetivo final de promover o quê? A alimentação, a nutrição e a saúde da população brasileira. Então, o Ministério da Saúde faz um acompanhamento, um treinamento com as secretarias estaduais. E essas secretarias estaduais repassam para os municípios até chegar lá na ponta, que é a população usuária do SUS. Vanessa, houve, então, uma revisão dessa Política Nacional de Alimentação e Nutrição? Sim. Quando ela completou 10 anos, como eu falei, a primeira versão dela foi aprovada em 1999. Quando ela completou 10 anos, achou necessário fazer uma avaliação e revisão da política, porque estava ocorrendo uma mudança do quadro epidemiológico, social e cultural e político. E nessa revisão contou com a participação da Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição do Conselho Nacional de Saúde, e foi juntamente com a CEGAN, e foi um processo de participação ampla de atores sociais, porque ocorreu em 2010, com a parceria dessa Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição, que é a CIAN, a realização de 26 seminários estaduais, mais um Seminário Nacional de Alimentação e Nutrição, PNAE 10 anos,
que contou com a participação de gestores municipais e estaduais, de alimentação e nutrição, da atenção básica, a participação dos conselhos estaduais municipais de saúde, os conselheiros estaduais de segurança alimentar e nutricional, os representantes de entidades sociais e de trabalhadores da saúde. Então, e além disso, também representantes dos centros colaboradores de alimentação e nutrição. Uma participação ampla de representantes de todas as classes que propiciaram uma avaliação, uma revisão e atualização dessa política. Em 2011, a nova versão foi aprovada pela Comissão de Intergestores Tripartite e no final de 2011, em novembro, foi aprovada a portaria que atualiza o novo texto da PNAM. Certo. E essa Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela fomenta o consumo de alimentos produzidos localmente. Quais seriam as vantagens desse consumo? Por que essa preocupação? Essa preocupação é quando a gente considera a cultura, a gente respeita, reconhece, divulga, você está reconhecendo a identidade cultural da pessoa. Porque, como que fala, o Brasil tem várias regiões e cada região tem suas características alimentares. Então, dessa forma, você vai reconhecer o indivíduo além da condição biológica dele. E ele vai reconhecer que ele é o papel, como que fala, principal, central para a promoção de uma alimentação saudável. Que tem um reconhecimento social e histórico, né? Sim. Então, não é só uma questão de porque seriam alimentos mais saudáveis, Tem um outro contexto também. Tem um outro contexto. Além da alimentação saudável. Vanessa, uma das metas é promover estilos de vida saudáveis. Só que são hábitos tão pessoais, tão individuais, depende de cada um. E qual é o espaço que cabe ao Estado nessas questões? O Estado tem que reconhecer a importância de fortalecer a autonomia do indivíduo para a escolha e práticas adequadas. Mas para isso, como que fala, o Estado tem que reconhecer que a nova versão da PNAM tem como princípio esse fortalecimento da autonomia do indivíduo. Mas como que o Estado pode fazer isso, além do reconhecimento? É necessário estar investindo em estratégias, instrumentos para o conhecimento, para a educação em saúde do profissional de saúde, que vai orientar o usuário a fazer essa escolha adequada. E além, como que fala, de investir nisso, também o Estado está apoiando, o profissional de saúde está apoiando o indivíduo ou a coletividade em promover escolhas adequadas. Então, quando for fazer alguma divulgação de algum, propaganda de algum alimento, saber o que vai ser feito para o usuário saber escolher se aquele alimento é saudável ou não. Então, é preparar os profissionais de saúde para que a informação chegue adequadamente para o usuário conseguir fazer a escolha adequada, para a promoção da alimentação saudável, para ele ter autonomia para fazer escolhas adequadas. Vamos para uma pequena pausa e já voltamos. Fique com a gente. Voltamos para o segundo bloco do Diálogos e hoje a nossa conversa é sobre a segurança alimentar e nutricional, com Vanessa Franco, nutricionista do Ministério da Saúde. Vanessa, pesquisas recentes têm mostrado os hábitos alimentares dos brasileiros e as conclusões não são muito positivas. Gostaria que você comentasse quais são esses resultados e quais são os erros cometidos pelos brasileiros na hora de se alimentar. As últimas pesquisas mostram que, por exemplo, a pesquisa do orçamento familiar 2002-2003 e é realizada em 2008-2009 mostra tendências do consumo alimentar. E essas tendências, que é o quê? É um baixo consumo de alimentos básicos, como o arroz e o feijão, e de frutas, legumes e verduras. Quer dizer, está caindo o consumo desses alimentos. Sim. E uma maior participação de alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, biscoitos e refeições prontas. E que são alimentos ricos em gordura saturada, sódio, açúcar e pobres em micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais.
Então, conforme ocorreu uma maior distribuição de renda, o brasileiro aumentou o poder aquisitivo, ele pôde comprar mais, mas isso não se reverteu em qualidade dessa alimentação. Não. A POF mostra que à medida que aumenta a renda do brasileiro, o padrão da alimentação está caindo. Olha, quer dizer, aumentou a renda, mas não houve uma qualidade... Não houve uma melhora da qualidade. Por isso que, junto naquele do princípio de fortalecer a autonomia do indivíduo, de estar orientando para fazer a escolha de práticas adequadas. E você acredita que tem a ver também com o nosso ritmo atual? Com certeza. As pessoas estão cozinhando menos? Claro. Né? A vida mais agitada, acabam comendo, fazendo as suas refeições fora de casa e, às vezes, não com tanta qualidade como mostram as pesquisas. E as pessoas têm noção, Vanessa, do que os alimentos processados, industrializados, do que eles contêm? Às vezes tem alimento que contém sódio e a pessoa nem sabe ao consumir, né? Tem pessoas que não sabem e tem pessoas que, mesmo sabendo, consomem. Certo. E que doenças que estão atreladas a esses maus hábitos alimentares? Os inquéritos nacionais, desde os anos 70, desde a década de 70, 80, 90 e nos anos mais recentes, mostram que, por causa de todo esse consumo, está aumentando muito o nível de obesidade, de excesso de peso, que inclui o sobrepeso e a obesidade. E isso em todos os níveis, em todas as faixas etárias. Está sendo considerado um problema de saúde pública. No Brasil, isso já é considerado? Isso, porque está em todas as faixas etárias, o nível do excesso de peso está aumentando em todas as faixas etárias. E teve uma redução da desnutrição, que isso é um fator positivo para o Brasil. Porém, ainda tem prevalências da desnutrição crônica, que é aquela desnutrição a longo prazo, que afeta mais na altura do indivíduo, em populações mais vulneráveis, como as crianças indígenas, quilombolas, os beneficiários de programa de transferência de renda e, como que falei, na região do norte. A região norte também tem essa desnutrição crônica com prevalências mais altas. E junto disso, dessa desnutrição crônica, o excesso de peso, nós ainda continuamos com algumas carências nutricionais de alguns anos atrás, como a anemia ferropriva, que é considerada uma doença de saúde pública, a hipovitaminose A, que é a deficiência da vitamina A, e o beriberi, que é a deficiência da vitamina B1, além das necessidades alimentares especiais, como as alergias alimentares e erros inatos do metabolismo. E a vitamina A e a vitamina B1, eles estão presentes em que tipo de alimentos? Os alimentos de origem da vitamina A são os alimentos mais a cor alaranjada e amarelada. Então, por exemplo, o mamão, a laranja, a batata são ricos em vitamina A. A cenoura também? A cenoura. E B1, que é a tiamina, que são alimentos o quê? São nos cereais. Então, no arroz, no trigo, geralmente são nos cereais integrais que estão presentes também na aveia. E o ferro está presente nas carnes? Principalmente nas carnes, como que fala? Nos vegetais folhosos verde escuro, essencialmente. Eu acho que é aí que cai o consumo do brasileiro, nesses vegetais verdes, né? Sim, junta como que fala, tanto no consumo de carne, nos vegetais, e porque dependendo da faixa etária, tem um consumo maior, a necessidade do ferro é muito maior. E talvez a disponibilidade do ferro não seja adequada, porque, por exemplo, tem pessoas que consomem, por exemplo, alimentos junto do alimento que é rico em ferro, só que, por exemplo, o leite é rico em cálcio. E ele concorre com o ferro da carne se consumido, por exemplo, logo depois. No intervalo se a pessoa, por exemplo, tem pessoas que fazem isso, jantam, faz uma refeição que tem a carne e logo depois toma um leite, toma um iogurte. Se fizer sempre isso, pode levar anemia? Pode. Não que necessariamente vai levar, pode, porque tem vários fatores. Porque o cálcio do leite concorre... Dificulta a absorção do ferro. Porque tem o mesmo canalzinho de absorção. Deveria esperar? O adequado seria, como que falo, de 3 em 3 horas. Por isso que, assim, almoço e jantar, ter as carnes e os lanches com a presença do leite nos intervalos, que seriam de 3 em 3 horas, uma refeição adequada. E para orientar a população, o Ministério ele até elaborou um guia alimentar, o Guia Alimentar Como Ter uma Alimentação Saudável. De que forma esse material chega à população, Vanessa? Esse material, Guia Alimentar, esse é o guia de bolso. A gente tem um outro maior com mais informações. Ele foi produzido em 2006 e ele é um guia que contém todas as diretrizes de uma alimentação saudável no país. Foi o primeiro guia com todas as diretrizes
de uma alimentação saudável no país. E ele é distribuído Ele é distribuído, como que fala? Os estados, a gente distribui para os estados e para os municípios. Quando não tem disponível, eles podem estar acessando o nosso site e imprimindo. E esse guia, ele é utilizado para estar avaliando e explicando como que seria uma alimentação saudável para a população. Então, ele serve para o profissional de saúde orientar a população e também serve para a população. Bom, então a gente deixa aí o endereço para acessar o guia pelo site do Ministério. O Diálogos vai para um breve intervalo, mas volta daqui a pouco. Voltamos para a última parte da nossa conversa sobre as ações do Ministério da Saúde na área de segurança alimentar. Quem traz os detalhes é a nutricionista Vanessa Franco. Vanessa, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela inclui o acompanhamento das famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família. O que é esse acompanhamento? É realizar o acompanhamento das famílias beneficiárias do Bolsa Família na saúde, que tem perfil para ser acompanhado pela saúde. Quem são essas famílias? São famílias que têm crianças menores de 7 anos e ou gestantes com idade de 14 a 44 anos de idade. Esse acompanhamento, essa realização desse acompanhamento é para garantir a oferta de serviços de saúde da atenção básica, como o calendário de vacinação, que a família consiga cumprir todo o calendário de vacinação da criança, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, o acompanhamento do pré-natal da gestante e do pós-natal e a parte do sistema, da vigilância nutricional, alimentar e nutricional da gestante. E esse acompanhamento é registrado no sistema de gestão do programa Bolsa Família, que é do Ministério da Saúde. Mas são exigidos como condição para que a pessoa... São condicionalidades. Para a pessoa continuar recebendo o benefício. Sim, são condicionalidades, que tem, tanto na saúde, na área social e da educação. Da saúde seria o acompanhamento das crianças menores de 7 anos e das gestantes entre 14 e 44 anos de idade, para essa garantia de saúde nesses itens que eu acabei de falar. Então, se a gestante não faz o pré-natal, se a criança não segue, não toma todas as vacinas corretamente, o benefício pode ser suspenso? Pode, até cortado. Vanessa, há também uma estratégia nacional do Ministério da Saúde em relação à alimentação complementar saudável, que seria a alimentação de crianças. Explica para a gente melhor o que seria essa estratégia. É a Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Complementar Saudável, que é uma estratégia para famílias, para as crianças menores de 2 anos de idade e para a família como um todo. Uma orientação para os profissionais de saúde utilizar como rotina da orientação para as famílias, para as famílias sobre a introdução oportuna e adequada da alimentação complementar, que deve ser realizada a partir dos 6 meses de idade. É complementar porque ela complementa o aleitamento. O aleitamento materno, porque o aleitamento materno exclusivo seria durante os 6 primeiros anos de idade e a partir do 6º mês, essa alimentação não é suficiente, a amamentação não é suficiente para o crescimento e desenvolvimento da criança. É por isso que é necessário entrar um outro tipo de alimentação. Por isso dessa orientação, por isso dessa estratégia, para estar orientando de forma adequada quais os alimentos, qual que seriam os alimentos que seriam importantes para a introdução dessa alimentação nesses primeiros, a partir dos 6 primeiros meses, a partir dos 6 meses de idade da criança. A Rede Amamenta Brasil, que é uma ação desenvolvida pela área técnica da criança lá no Ministério da Saúde, que tinha o objetivo de orientar o aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses para os pais, juntou-se com a Empax e originou a estratégia Amamenta Alimenta Brasil, que foi lançada agora no final de abril, no Congresso Mundial de Nutrição Coletiva, o World Nutrition 2012. E o Ministério da Saúde está acreditando muito nessa estratégia, porque não é só para melhorar a parte do consumo alimentar, mas sim para estar melhorando, introduzindo uma alimentação adequada para a criança, ela vai desenvolver um hábito adequado, desde quando é mais novinho. Ela leva para a vida toda. Leva para a vida toda. E com isso vai o quê? Vai evitar
de desenvolver anemias, carências nutricionais e a obesidade, que é uma doença que está crescendo muito, desde com que fala das faixas etárias menores, assim, crianças e adolescentes. E a mãe vai encontrar orientação nas unidades básicas de saúde? Nas unidades básicas de saúde, porque os profissionais de saúde são formados com essas orientações. As orientações, a formação de tutores, que nós chamamos de tutores, para essa estratégia, a estratégia Amamenta Alimenta Brasil, começará agora em outubro de 2012. Vanessa, uma outra iniciativa que está sob a responsabilidade da coordenação geral é o Programa Saúde na Escola. O que seria esse programa? O Programa Saúde na Escola, o PSE, é uma política interministerial do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, que esse programa são para os escolares, que são os jovens, os adolescentes, as crianças acima de 6 anos, que estão matriculados nas escolas, cujos municípios tiveram adesão ao PSE, que depende dos indicadores, que são indicadores da educação, que é o IDEB, e indicadores da cobertura da Estratégia de Saúde da Família da Atenção Básica. E esse programa, ele visa promover o desenvolvimento pleno do escolar, por meio do quê? Da avaliação, se pode desenvolver alguma doença ou não, prevenção de desenvolvimento de alguma doença. Pode ser feito também a qualificação dos profissionais, tanto da escola quanto da saúde da família, e a formação dos jovens. Além disso, esse programa, todo esse objetivo, que ele foi instituído em 2007, agora no início de 2012, foi instituída a Semana de Mobilização do PSE. Todo ano vai ter, a partir desse ano, todo ano vai ter, no início do ano letivo, vai ter essa semana de mobilização. Essa semana, no caso desse ano, teve o tema a prevenção da obesidade na infância e na adolescência. Por quê? Está aumentando muitos níveis do excesso de peso e da obesidade, principalmente nessas faixas etárias. Uma criança de 6 a 9 anos, estão com acima do peso recomendado pela Organização Mundial de Saúde, para você ter uma base. Então, cada ano vai ter um tema estratégico para mobilizar essas ações do PSE. Vanessa, tem uma outra iniciativa que é a Rede de Nutrição do Sistema Único de Saúde. Qual que é a função dessa Rede Nutri? A Rede Nutri é uma rede social que é composta por profissionais de saúde, por gestores, pesquisadores e estudantes, que a sua missão é de ser um espaço para problematizar, formular, trocar informações e implementação das diretrizes da PNAM. Que é o Plano Nacional de Alimentação e Nutrição. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Essa rede social, em várias versões, ela foi criada desde 2004, mas agora, em 2011, ela tem uma versão de espaço colaborativo, que ela tem o blog da SEGAM, que geralmente, semanalmente ou quinzenalmente, a gente coloca alguns posts sobre as informações mais importantes no momento. Temos também tem espaços lá para entrevistas, espaços de fóruns e de cursos de autoaprendizado, que isso ajuda também a parte da qualificação da força de trabalho do profissional de saúde, que nós queremos. Vanessa, queria agradecer a sua presença, por explicar, destrinchar para a gente as políticas nacionais relacionadas à promoção da alimentação saudável. Obrigada. Muito obrigada. O Diálogos de hoje acaba aqui, mas no nosso site você pode rever este programa e os demais. Assista, compartilhe e comente. Até mais!